Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870m, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. O estudante de Relações Internacionais da UFG, Wembley da Fonseca Gonçalves Castro, foi um dos 32 universitários latino-americanos selecionados para participar da 10ª edição do programa para o fortalecimento da função pública na América Latina, da Fundação Botim. Entre os dias 27 de outubro e 3 de dezembro, o Wembley terá a oportunidade de participar da rede de servidores públicos da América Latina, cujo objetivo é compartilhar informações, oportunidades e projetos entre todos os participantes desse programa. Esta edição contou com a inscrição de 6.315 candidatos de 450 universidades latino-americanas. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é quinta-feira, dia da nossa parceria com o IFG. A Ítala Carvalho já está na linha do Intercampus e hoje ela traz as novidades do IFG pra gente. Oi, Ítala, bom dia. A gente está com um probleminha com a ligação, a gente está tentando restabelecer o contato com a Ítala. E enquanto isso, nós vamos a uma outra notícia. A Universidade Federal de Goiás informou por meio de nota no site da instituição que a manutenção do bloqueio do orçamento já ameaça as atividades da universidade. O texto da nota diz o seguinte: com o bloqueio de 30% do orçamento pelo governo federal no mês de abril, a UFG chegou ao fim do primeiro semestre de 2019 com muitas dificuldades para a manutenção das atividades meio, como contratações e aquisições, porém preservando as atividades fins, que incluem ensino, pesquisa e extensão. Logo após a divulgação do bloqueio orçamentário, as universidades federais iniciaram uma intensa mobilização para reverter esse quadro. Na UFG, iniciamos no segundo semestre com bastante preocupação, pois não há ainda uma sinalização por parte do Ministério da Educação quanto ao desbloqueio no orçamento das universidades. Distribuído de forma equânime entre os semestres, a dotação de cada ano é planejada pela equipe gestora da UFG de acordo com as necessidades contratuais e prioridades da instituição. Agora, para os próximos 6 meses, estariam reservados cerca de 39 milhões de reais, que é metade do orçamento anual de custeio previsto em lei para a universidade em 2019. E desse montante, aproximadamente 27 milhões destinados ao custeio estão bloqueados. Então, representam um déficit de 69% no orçamento previsto para o pagamento de serviços essenciais, como energia, água, segurança e limpeza, além do pagamento de parte de bolsas de ensino, pesquisa e extensão a alunos de graduação e também da pós-graduação. Nós hoje teremos uma participação do reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, que vai dar maiores esclarecimentos para a gente a respeito dessa nota e da situação da UFG para o próximo semestre. A gente faz um intervalo e volta já. O Intercampus volta já. Chorinho é com a Universitária. Aprecie a beleza, a energia e a vibração da mais autêntica música brasileira. No Flauta e Bandolim. Flauta e Bandolim, um programa imperdível para os apreciadores do choro. Toda quinta-feira, às 9h. Chorinho é com a Universitária. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Voltamos a apresentar Intercampus. Agora a gente tenta novamente o contato com a Ítala Carvalho
que traz informações do IFG. Bom dia, Ítala. Bom dia, Isaura. Agora sim. Agora sim. Bom dia a todos que acompanham a gente pela Rádio Universitária da UFG. Então, vamos agora com as informações do Instituto Federal de Goiás, o IFG. Já está disponível o resultado final do processo seletivo vestibular IFG para os cursos superiores da instituição. Os candidatos podem acessar a página ifg.edu.br/estude no IFG e clicar no menu Vestibular IFG para conferir a relação dos aprovados. As matrículas serão realizadas nos campos do IFG. Portanto, é importante que o candidato acesse os editais complementares de matrículas dos campos que oferecem o curso para o qual foi aprovado. Lá, ele vai conseguir informações sobre as datas, horários e locais para efetivar as matrículas. Para acessar os editais complementares de matrícula, basta acessar o site ifg.edu.br/estude no IFG e clicar no menu Vestibular IFG. Nesta seleção, foram ofertadas 172 vagas para os cursos superiores nos 14 campos do IFG. As matrículas serão realizadas nas coordenações de registros acadêmicos e escolares dos campos. Nos editais complementares de matrículas, o candidato também se informa sobre a documentação necessária para efetivar a sua matrícula e garantir a sua vaga. Os aprovados para os cursos do campus Goiânia, que fica aqui no centro, deverão efetuar as matrículas entre os dias 15 e 16 de julho. Para saber mais sobre as datas referentes às demais unidades do IFG, basta acessar a página, então, ifg.edu.br/estude no IFG e clicar em vestibular. E também foi divulgado o resultado final da seleção para os cursos técnicos subsequentes do IFG. A lista com os nomes dos aprovados está disponível na página ifg.edu.br/estude no IFG, no link referente ao processo seletivo para os cursos técnicos subsequentes, que são aqueles cursos para quem já terminou o ensino médio. Os aprovados podem consultar os editais complementares de matrícula na mesma página do site do IFG. Nesta seleção, para os cursos técnicos subsequentes, foram ofertadas 90 vagas para os campos Goiânia, Itumbiara e Jataí. E essas foram as notícias de hoje do Instituto Federal de Goiás. Isaura, um informe bem rapidinho, aproveitar que aí o campus começa as suas férias a partir da semana que vem, os alunos já estão em ritmo de férias. E para saber mais informações, basta entrar no nosso site, que é ifg.edu.br. A gente agradece pelo espaço aí na Rádio Universitária. Tá ótimo, Ítala. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Intercampus. Após esse período de férias aí, o IFG volta, né, com mais notícias sobre cursos, sobre os seus projetos, pesquisas. Conte com a nossa parceria, Ítala. Perfeito, Isara. A gente que agradece pelo espaço. Então, ali na última semana de julho, início de agosto, a gente volta bombando com mais informações aqui sobre o IFG. Tá ótimo, muito bom. Até lá, então, viu? Até. Um abraço. Prêmio incentiva a transformação social por meio da educação. Essa iniciativa é do Crédito Universitário Pra Valer. Para se inscrever, o candidato precisa ser estudante, estar cursando o ensino fundamental. O objetivo é contar como a educação, aliás, o ensino superior, é preciso ele estar cursando o ensino superior. O objetivo é contar como a educação transformou a vida do estudante. Nós temos mais detalhes sobre esse prêmio na reportagem da agência Rádio Web. Vamos ouvir. Quando o esforço de um estudante universitário compensa com o tão sonhado diploma, sua história deve ser contada. É esse o objetivo do Prêmio Educação Transforma, promovido pelo Crédito Universitário Pra Valer. A terceira edição tem inscrições abertas para alunos contarem suas histórias de superação no ensino superior e concorrerem a prêmios como um intercâmbio para o Canadá. O superintendente de marketing do Pra Valer, Fábio Castro, explica o objetivo da ação. A gente acredita que a educação transforma a vida das pessoas. E não só das pessoas, mas da família delas e muitas vezes até da comunidade. Mas ninguém vê a luta, o esforço diário que cada um desses estudantes tem. O Pra Valer hoje é o maior programa de financiamento estudantil privado do Brasil.
Desde 2006, já auxiliou mais de 150 mil estudantes com o pagamento da mensalidade universitária em cerca de 500 instituições de ensino. O superintendente Fábio Castro relembra uma história que o marcou, de uma aluna cujo sucesso educacional repercutiu em toda a sua família. Depois de ter entrado na faculdade, ela organizou a questão financeira da casa, já ganhava mais do que o pai e conseguiu engajar o irmão por toda essa história de sucesso a querer estudar também. Então foi icônico para ela e para a família dela o estudo dessa menina. Ainda dá tempo de se inscrever para o Prêmio Educação Transforma. Basta acessar o site www.premiopravaler.com.br. O aluno deve estar regularmente matriculado em uma universidade pública ou privada do Brasil. 20 estudantes serão premiados com vale educação de R$1.000 e viagem para São Paulo, com acompanhante, hospedagem e alimentação pagas. Dia 1º de setembro, em cerimônia na capital paulista, serão anunciados os 2 destaques finais do prêmio, que serão homenageados com o intercâmbio de 15 dias no Canadá, um notebook e outros benefícios. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Preconceito ameaça a permanência de estudantes indígenas em universidades. Em uma reportagem especial produzida pela agência Rádio Web, os repórteres Adriana Mesquita e Breno Zonta conversaram com indígenas que relataram os desafios de cursar uma graduação. Vamos acompanhar. A gente passa por algumas dificuldades, preconceito, discriminação que muitos dos colegas e irmãos indígenas sofrem. A universidade é um lugar violento que a gente passa, sabe assim? Então tem que superar tudo isso, tu tem que ter mesmo um bom psicológico para aguentar, por isso que muitos desistem. Eu fiquei realmente muito triste de ver uma professora que, pela matéria que ela dava, poderia até mesmo nos defender, falando uma coisa daquela. Vou tirar todos os índios do meu caminho. As palavras fortes em um bilhete miraram Caimã Carajá, estudante indígena da Universidade Federal do Tocantins. Em um segundo pedaço de papel deixado na mochila de outra indígena, o autor ameaçou os 2 estudantes. Preocupado, o pai de Caimã disse que levaria o filho de volta à aldeia por segurança e que o universitário deixaria de estudar. A agressão ganhou repercussão em junho de 2019. Mas não por ser rara nas universidades públicas brasileiras. Em alguns casos, aliás, o preconceito toma aqueles que deveriam proteger os estudantes. Mas assim, acho que o que mais me marcou, que ela falou mesmo, é que o índio, ele não tinha que estar nem na cidade, que ele tinha que realmente estar dentro dos matos, porque a partir do momento que a gente sai da nossa aldeia, que a gente vai estudar, a gente deixa de ser índio. A atitude da professora diante da turma foi o primeiro grande impacto de Cássia Gomes dos Santos na Universidade de Brasília, onde cursa enfermagem aos 21 anos de idade. Mas eu acho que não tem nada melhor que vai ensinar para ela as coisas do que a vida, né? Então, assim, ela continuou, deu a aula dela, eu terminei o semestre com ela. Eu não espero ver nunca mais ter aula com ela, mas, assim, eu fiquei tão assim, de acreditar que ela estava falando aquele tanto de coisa que eu não tive nem reação realmente para falar nada. De origem xerente, a estudante é a primeira da comunidade a cursar uma graduação na área da saúde, em uma universidade pública. Cássia ingressou em enfermagem pelo vestibular indígena da UNB, graças ao qual também conquistou vaga em medicina. Com os 3 semestres de enfermagem e a nova graduação, que começará em breve, a indígena espera contribuir para sanar as carências de sua comunidade. Lá em Tocantins, nós somos muito discriminados, em hospital, em qualquer coisa assim. E meu avô, ele sofreu um AVC por causa que, como ele era indígena, o pessoal não queria atender ele. Depois que isso aconteceu na minha família, foi um incentivo muito grande para mim poder estudar. Porque se tiver uma pessoa dentro da comunidade que tem um entendimento maior, assim, dessas coisas de saúde, isso que aconteceu com o meu avô não vai acontecer mais com outras pessoas, sabe?
A chance de se realizar profissionalmente e de contribuir com a autonomia da comunidade também são motivos de orgulho para Leomar Wainin. Mas ele reconhece que o caminho não tem sido fácil dentro da Universidade Federal de Goiás, onde o preconceito também atrapalha a evolução acadêmica. Tem uns 60, 50 alunos em uma turma só. E muitos não indígenas, eles não falam com você. Apenas 10, 15. E muitos não aceitam para você fazer algum trabalho junto com outros colegas. Porque muitos se acham, né? Porque eles que vêm de escola particular. No oeste do Pará, a estudante Luana Kumaruara, agora no mestrado e recém-formada em antropologia, também conta que sofreu muita discriminação. Lamentando o ocorrido, ela relembra as falas que precisava ouvir de colegas não indígenas, enquanto tentava se concentrar nos estudos para beneficiar sua comunidade. Os índios são os burros, ninguém queria fazer trabalho com a gente. Os parentes bilíngues diziam assim, não, tu não vai apresentar seminário, senão a gente vai perder ponto, a gente vai passar vergonha. Tudo isso eu presenciei. O problema não é novo para um indígena que, apesar do difícil acesso ao ensino superior, fez 3 graduações, filosofia, história e psicologia. Daniel Munducuru, que também tem mestrado e doutorado, avalia que não há palavra de ordem mais fundamental senão resistência. Resistência é o próprio nome dos indígenas brasileiros. É o que eles têm feito ao longo dos últimos 519 anos. E os indígenas são muito inteligentes nesse sentido, porque conseguem perceber as mudanças do mundo e percebem e conseguem atualizar essa sua presença no mundo. De acordo com o autor multipremiado no Brasil, para os indígenas enfrentarem a discriminação, eles devem compreender e serem compreendidos além do estereótipo. Daniel contraria a narrativa que afasta os indígenas para o período do descobrimento, quando a população dos nativos variava entre 4 e 10 milhões de pessoas. Para ele, apesar dessa quantidade ter sido reduzida, ainda resistem cerca de 800 mil pessoas e a população indígena pertence sim ao presente. As pessoas se enganam muito quando acham que nós somos do passado. Nós não somos do passado. Menos ainda somos do futuro. Nós somos especificamente, somos seres do presente. E a gente não sabe lidar com o presente a não ser como um presente que a gente recebe. E, portanto, a gente tem a possibilidade de interferir nele. Porque só quem vive o presente consegue interferir no tempo. E o tempo se chama hoje, o tempo não se chama ontem. Segundo Daniel, quando os povos indígenas reivindicam o ingresso nas universidades brasileiras, isso significa a luta por uma liberdade mais ampla assegurada pela Constituição. A lei prevê igualdade em direitos a todos os cidadãos brasileiros, sem para isso precisarem deixar de ser quem são. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Adriana Mesquita e Breno Zonta. Estamos apresentando Intercampus. Os hits nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Música e movimento, agora em novo horário, de segunda a sexta, 13h. Voltamos a apresentar Intercampus. Na maioria das escolas, universidades, os estudantes já estão em férias, né? Mas aqui na Universidade Federal de Goiás, o semestre letivo só será encerrado na próxima semana. E o primeiro semestre de 2019 não foi dos melhores para as instituições federais de ensino superior, com anúncios de cortes orçamentários e muita indefinição no cenário da educação brasileira. As perspectivas para o segundo semestre também não parecem ser muito positivas. Para conversar com a gente sobre a UFG, sobre essas perspectivas, está na linha do Intercampus o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil.
Olá, professor, obrigada mais uma vez por falar com a gente. Olá, Isaura. Olá, ouvintes do programa Intercampus, da Rádio Universitária. Como você disse, a situação das universidades federais não está fácil, né? Vivemos aí ainda esse drama do bloqueio de recursos, né? Mas estamos aqui para conversar um pouco sobre isso com o nosso ouvinte. Pois é, professor, como eu falei, né, agora há pouco, a universidade ainda não parou, né, no mês de julho, ainda tem alguma coisa acontecendo, mas tem uma previsão aí que parece não ser muito animadora para o início do próximo semestre, né, professor? Exatamente, Isaura. Como havíamos dito anteriormente, desde abril, quando foi anunciado o bloqueio de recursos, a nossa preocupação com a situação é muito grande. Nós afirmávamos à época que teríamos muita dificuldade no segundo semestre. E no dia de ontem, né, nós publicamos uma nota reiterando essa situação, reforçando esse momento que a universidade, até que para que a comunidade universitária toda compreenda o que está acontecendo, porque nós estamos sendo obrigados, né, a suspender algumas atividades normais da universidade no que se refere à contratação de alguns serviços, a compra de alguns insumos e equipamentos, porque não temos orçamento, né? Para o ouvinte ter uma ideia, aqueles 30% de bloqueio, eles estão mantidos, e isso, no que diz respeito somente ao segundo semestre, né, porque o primeiro semestre já terminou e a gente executou o orçamento correspondente ao primeiro semestre. No segundo semestre, isso equivale a uma redução de quase 70% do orçamento do segundo semestre, ou seja, impossível funcionar o segundo semestre na sua plenitude. Nós vamos iniciar as aulas conforme está programado em agosto e iremos, no dia a dia, calibrando o que é possível a continuidade das nossas atividades. Esperamos que nesse meio tempo haja a reversão dessa situação. Há uns 20 dias atrás houve um acordo no Congresso Nacional na votação de uma matéria de interesse do governo, em que o governo se comprometeu a retornar 1 bilhão para as universidades federais, 1 bilhão e 700 milhões que foram bloqueados, e nós estamos à expectativa do retorno disso. Isso tudo fruto de toda a movimentação feita no mês de maio, chegou naquele momento a esse acordo, e a gente espera que seja honrado. Agora, como é que as universidades vão se organizar a partir de agora, professor? Tem alguma coisa já agendada no sentido aí de abrir uma negociação? Como que está sinalizando o governo a respeito disso? Olha, nós estamos praticamente, a diretoria da Andives, que é a entidade que congrega os reitores das universidades federais, nós estamos praticamente em assembleia permanente atuando nessa direção. Hoje mesmo estou em Brasília, estava agora há pouco e até saí de uma audiência pública também muito importante para nós, que é uma audiência pública que trata do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, que após sucessivos cortes, ele está completamente ameaçado no seu funcionamento e continuidade, e ao fim dessa audiência pública irei procurar aqui os nossos parlamentares para justamente alertá-los, né, desse acordo não cumprido, da gravidade da situação. Então estamos todos nós 100% do nosso tempo dedicado à reversão dessa situação. Tá certo, o professor Edivar Madureira Brasil falou com a gente aí, tá lá em Brasília, né, com compromissos em relação aí à universidade. Professor, muito obrigado novamente pela sua participação. A gente espera aí nas próximas semanas, né, dar boas notícias, né, para os nossos ouvintes, para a comunidade universitária, né? Ok, Isaura, eu que agradeço aí o espaço, acho que é um espaço extremamente importante para manter nossa comunidade informada, a comunidade saber que estamos todos juntos nessa disputa, nessa luta pela garantia do funcionamento pleno das nossas instituições.
Tá certo, professor. Obrigada, até uma próxima. Nossa, eu que agradeço. E a Câmara Federal analisa um projeto que proíbe um contingenciamento de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Nós temos mais informações sobre esse assunto na reportagem. Está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara projeto que proíbe o governo de contingenciar recursos do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. O texto, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, é de autoria do deputado Bilac Pinto, do DEM de Minas Gerais, para quem é necessário o Poder Legislativo discutir que tipo de país queremos. Toda inovação tecnológica, toda pesquisa que financia efetivamente a tecnologia, ela é o motor propulsor do desenvolvimento de todas as nações. Todas as nações que têm as instituições democráticas sólidas, que fizeram opção pela economia de mercado, você tem investimento extremamente elevado nessa área. E o Brasil, os recursos aportados são ainda insignificantes. Então, por que contingenciá-los? O contingenciamento atinge outras áreas. O presidente do CNPq, João Luiz Filgueiras de Azevedo, afirma que, atualmente, apenas 16% do orçamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico vai para fomento, ou seja, desenvolvimento do setor. Uma parcela significativa das ações de fomento do CNPq é feito com recursos do FNDCT. Realmente, se houver uma forma de se descontingenciar o FNDCT para as questões de fomento do CNPq, isso pode ser muito importante. Veja, quem administra o FNDCT é a FINEP, tá certo? Quer dizer, o FNDCT não é dinheiro da FINEP, mas é um recurso que é administrado pela FINEP, tá? A gente já está em conversas com a FINEP com relação aos recursos do FNDCT que nós tínhamos previsto para usar nesse ano de 2019. São recursos substantivos da ordem de 120, 130 milhões de reais, tá? A FINEP não sabe, né, evidentemente, nesse momento, nos dá um retorno, se vai ter, esses recursos estarão disponíveis ou não, e não é culpa da FINEP também, tá certo? Quer dizer, a FINEP é a nossa parceira. A FINEP, a Financiadora de Inovação e Pesquisa, é um órgão público ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e custeia pesquisas no país. O contingenciamento é usado pelo governo federal para garantir o cumprimento da meta fiscal do ano. Em 2018, o fundo foi contemplado com 3,2 bilhões de reais na lei orçamentária, mas apenas 29% do total, pouco mais de 900 milhões de reais, foram empenhados ao longo do ano. O projeto que proíbe o contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia já foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e ainda vai ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Depois, seguirá para o plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Murilo Cavalcante. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.